Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá a todos, eu me chamo Murilo Augusto e hoje iremos adentrar ao assunto da evolução das instituições jurídicas e o impacto das mudanças sociais no contexto histórico e jurídico do Brasil. Bom, para adentrarmos nessa pesquisa, primeiramente será dito o objetivo desse trabalho. Tem por objetivo nesse trabalho a gente entender o aspecto social e o aspecto jurídico na marginalização de grupos vulneráveis, no caso da pesquisa, mulheres indígenas. Para entendermos, é necessário entendermos o contexto histórico do Brasil. O contexto histórico do Brasil é marcado, primeiramente, por a invasão dos portugueses e, assim, a tomada do território nacional pelos portugueses, existindo, assim, durante séculos, um período colonialista, o Brasil sendo colônia de Portugal. Durante esse período, os portugueses adentraram ao Brasil, fizeram as suas próprias leis. Os nativos daqui, os indígenas, foram postos para correr e os que ficaram viravam escravos. Além disso, era visto dentro da sociedade colonialista brasileira uma cultura de catequização dos indígenas, sendo assim feita a subvalorização da sua cultura, dos seus valores. Isso se enraizou na sociedade brasileira de tal forma que apenas em 1934 iremos a tratar o básico de direitos indígenas. E assim, somente na Constituição de 1988, que iremos falar sobre direitos indígenas e ter um artigo só para ele. É o artigo 231 da Constituição Federal. Nesse artigo, trata sobre as culturas e os costumes que são dos indígenas, as terras dos indígenas que não podem ser tiradas a eles, já que é um bem deles, e também trata sobre a dificuldade e a sanção imposta a quem desrespeitar ou cometer algum desses delitos. É visto, porém, a dificuldade de aplicação dessas leis que são postas na Constituição, uma vez que, por se tratar de terras muitas vezes rodeadas de garimpeiros rodeada de minérios em voltas, se tratarem de uma cultura própria também dos próprios indígenas, que é desvalorizada, que há um preconceito enraizado no Brasil em questão da subvalorização dessas culturas, se torna muito difícil para o judiciário se adentrar e se preocupar e ter a aplicabilidade, a eficácia plena da norma sendo imposta. Observa-se, no entanto, que não há hoje no Brasil um indígena sequer membro do judiciário brasileiro. Não há. E há dificuldade linguística, então, se percebe uma dificuldade linguística, pois como os índios têm as suas próprias línguas, ao tratar com juízes, com promotores, com defensores, não há um meio formal para eles se comunicarem. E também, um dos grandes problemas que cercam a aplicabilidade de normas que são dignas dos indígenas é a dificuldade, pois os indígenas, por muitas vezes, quando vão ao campo judiciário, se veem em debate com instituições ou com pessoas de muito poder aquisitivo. Então, essas pessoas normalmente têm possibilidades melhores, têm advogados melhores, têm todo um arcabouço legislativo que protegem elas ou que facilitam que não haja punição para com essas pessoas que adentram nas terras indígenas, que cometem delitos com os indígenas. Adentrando agora no assunto das mulheres no contexto social brasileiro, a gente primeiro deve entender que desde o início do judicialismo brasileiro, ou desde o início do Brasil, melhor se dizendo, a mulher é vista como uma pessoa abaixo do homem. Esse pensamento só foi mudar também na Constituição de 34, que foi a primeira Constituição democrática brasileira. A primeira Constituição que se ouviu falar em direitos de mulheres. Uma vez seus direitos de votar, que não haviam, era um direito apenas masculino, o direito ao voto,
E o direito de, por exemplo, até trabalhar em empresas, direito de estudar, foi posto. Então, a gente percebe grandes mudanças sociais ao longo do tempo que impactaram na evolução do judiciário no porte feminino, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, uma lei fundamental no Brasil que proíbe e que sanciona crimes cometidos contra a mulher, crimes agressivos cometidos contra a mulher, como, por exemplo, espancar, como, por exemplo, bater, ou como, por exemplo, o próprio feminicídio. Essa Lei Maria da Penha, porém, foi criada num contexto extremamente errôneo. Foi criada num contexto onde Maria da Penha, uma mulher brasileira, foi violentada pelo marido, porém não houve punição para com essa pessoa, pois não havia amparato legislativo que pusesse uma ordem ou uma coercitibilidade que pudesse punir esse indivíduo. Então, ela recorreu, a família dela recorreu ao tribunal exterior, ao tribunal internacional. E assim sendo, criou-se o Tribunal Internacional, puniu o Brasil por não ter uma lei específica que pudesse ser posta nesse caso, e o Brasil então criou a Lei Maria da Penha, que é usada até hoje. Porém, observa-se que essa lei também tem aplicabilidade um pouco difícil de ser concreta, uma vez que o Brasil hoje ainda é um país enraizadamente machista, um país que exclui as mulheres. Percebe-se que em cargos de muito poder, hoje, no Brasil, há apenas uma porcentagem muito pequena de mulheres, algo que gira em torno de 30% a 20%, de 20% a 30%. Isso reflete como é difícil para as mulheres adentrar em cargos de gerenciamento, cargos administrativos, cargos que refletem uma superioridade, por assim dizer. No mais, essas mudanças sociais, como por exemplo a Lei Maria da Penha, já citada, elas foram de grande impacto no Brasil. Grandes lutas, grandes protestos feministas, a luta feminista nas ruas, nas redes sociais hoje em dia, elas refletem a dificuldade e o machismo aplicado e enraizado no Brasil até nos dias atuais. Assim sendo, olhando esses dois grupos vulneráveis, a gente consegue entender a dificuldade hoje que está situada no Brasil. Mesmo com um aparato todo do judiciário, um aparato legislativo que defende e protege essas pessoas, a gente não tem a aplicabilidade certa dessas normas. A gente não consegue hoje ter sequer dizer que esses direitos postos são realmente garantidos, uma vez que, por muitas vezes, o judiciário, ou enfim, até as partes envolvidas, não confiam na lei posta, uma vez que os crimes cometidos contra a mulher muitas vezes não são levados nem sequer à polícia, nem sequer é ouvida a parte, já que não confia na instituição judiciária. Assim, então, percebe-se que ao longo do tempo teve-se uma evolução no judiciário brasileiro, teve-se uma evolução das normas. Porém, com a cultura hoje no Brasil, que é enraizada o machismo, é enraizado o preconceito com os indígenas, se torna praticamente impossível ter essas leis postas, essas leis cumpridas. Então, percebe-se que as instituições jurídicas exercem papel fundamental hoje na jurisdição brasileira, logicamente, porém não tem o punho firme ou a coerência sequer com as suas próprias normas, uma vez que ela não respeita ou por muitas vezes não olha, não tem um olhar palpável, um olhar certo para esses grupos vulneráveis que hoje sofrem tanto preconceito no Brasil. Queria agradecer a todos que prestaram atenção nesse trabalho e dizer que é uma honra estar participando de um evento tão importante quanto esse. Obrigado. Tchau. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.